Os novos caminhos do Amapá agora começam aqui no Porto de Santana, às margens do rio Amazonas. Estamos aqui num dos portos mais importantes da Amazônia, um dos mais importantes do Brasil. Um porto que tem como grande potencial fazer com que a economia do nosso estado, essa economia pujante, possa se transformar em grandes benefícios para a nossa cidade e para o nosso estado. Estamos aqui dentro de um navio, Embarques de Cavaco, que é o maior produto de exportação do estado, e aqui neste navio, Crimson Neptune, é o nome do navio, aprendi aqui, estamos sendo recebidos pelo seu, what's your name? My name Juven. Mr. Juven, está recebendo a gente aqui no navio. Mr. Juven, where are you from? I'm from Philippines. Philippines. The first time you came to Amapá State? Macapa State's first time, but in other place of Brazil, I've been in Rio Grande, Santos, like this, and also Manaus side. You know another place of Brazil, but the first time you came from state of Macapá, did you have a chance to know our city or not? To know our city, Santana, Macapá? Yes, Macapa is a nice place. It's a nice place. Yeah. But from Macapá, where you go? To? From Macapa, after the loading here, we go to Mediterranean side, Turkey. Turkey. Yes. And how many days to arrive in Turkey? From here to Turkey, 17 days. 70 days, ok. Bom, Mr. Gilvence aqui está nos dizendo que está aqui pela primeira vez no estado do Amapá, mas já esteve em outros locais do Brasil, Santos, Manaus, Rio Grande do Sul, e já conheceu um pouquinho de Macapá, e daqui a 70 dias leva para ele chegar até o próximo local, que é Turquia. Thank you, Mr. Gilvence. Thank you very much. Bem, agora nós vamos conversar com o Adeilton, que é o administrador do Porto de Santana, e vamos saber dele como é que funciona o porto, o que esse porto, em que ele pode melhorar, em que ele pode beneficiar a nossa economia e o que é que precisa ser feito de imediato, a médio e a longo prazo. Vamos lá com ele agora. Nós estamos aqui com o presidente da Companhia Docas de Santana, Adeilton Leite. Adeilton, como é que está o nosso Porto de Santana? Esse porto que todos já ouviram falar, que todos têm uma expectativa e uma esperança grande no potencial desse porto. Como é que está hoje a saúde do nosso porto? O porto, João, está cada dia melhor. Nos últimos 4 anos, tivemos um crescimento considerável na movimentação de carga. O ano passado quase que atingimos 2 milhões de toneladas de movimentação durante o ano. Só não atingimos porque em setembro estourou a crise financeira internacional, que nos afetou diretamente, mexeu com as exportações e as importações, e isso, quando mexe com exportação e importação, atinge o porto diretamente. Mas a perspectiva é de que a partir de 2009 haverá uma nova história no Porto de Santana, haverá crescimento significativo e acreditamos que já esse ano ultrapassaremos 3 milhões de toneladas de carga movimentada em 2009. Isso em função da retomada da exploração mineral no estado do Amapá, tendo como carro-chefe o minério de ferro. Bem, nós temos o Amapá, nossa expectativa é de crescimento, a tendência do estado, da economia do estado é crescer na questão mineral, na questão agrícola. Aqui, a esperança é que possamos nos tornar aqui um grande entreposto na Amazônia, para que aqui se possam aportar os grandes navios que vão entrar na Amazônia e distribuir as mercadorias que vão entrar no nosso rio Amazonas. Mas a estrutura que o porto tem hoje, o que precisa melhorar? Qual a capacidade dele em termos, vamos fazer assim uma média por ano, nesse crescimento que o estado está tendo, principalmente no setor mineral? Quanto tempo você acha que ainda suporta essa estrutura que se tem? Veja bem, a estrutura que nós temos hoje, eu tenho certeza que ela tem condições de atender a demanda até 2012, com as expectativas que a gente está tendo aí, tanto de movimentação de minério, quanto de madeira
e de containers, a gente acredita que essa estrutura, com pequenas modificações e alguns investimentos de pequena monta, tem condições de atender essa demanda até 2012. A partir de 2013, que é quando a gente acredita que a BR-163 já esteja pronta, esse porto vai se transformar, como você falou ainda há pouco, num ponto estratégico importante de escoamento de grãos do norte do Brasil. Ele não só vai atender o estado do Amapá, mas vai atender a todos os estados da região norte. E aí ele precisa de uma coisa que hoje não tem, que se chama retroárea, área para armazenagem, área para você colocar indústrias esmagadoras de grãos, para que esse grão seja beneficiado e agregue valor aqui no estado do Amapá, para que a gente exporte produtos não ainda na sua forma mais primária, mas com algum valor agregado e que gere emprego e renda para a nossa população. E a gente está imaginando que esse crescimento, já que a gente tem problemas aqui do lado do continente, porque quase não há espaço, a gente imagina que esse crescimento com certeza deve ocorrer na Ilha de Santana, que fica aqui na frente e que tem condições plenas de acomodar essas cargas que vão vir dos outros estados da federação. Mas, Adeilton, nós sabemos que o estado de Mato Grosso é um dos maiores produtores de grãos do Brasil. Aliás, é o maior produtor de soja e o maior produtor de grãos do Brasil. E esses grãos são embarcados em Paranaguá, em Santos. Qual é o atrativo para que essa carga venha para cá? Para que essa utilização do porto se dê para o embarque desses grãos que vem do Mato Grosso? Não tenha dúvida, Jorge. O maior atrativo para um investidor, para um empresário, para um sojicultor é lucro. O empresário ele se move pelo lucro. E ele, ao se transferir do Porto de Paranaguá, que fica a quase 2.000 quilômetros de distância rodoviária da área produtiva, para vir para o Amapá, onde ele vai trazer sua carga, grande parte em hidrovia, vai pegar a hidrovia do Telespires Tapajós e vai chegar com essas balsas na nossa porta. E daqui se destinar à Ásia, aos mercados da América do Norte e da União Europeia, ou seja, encurtando demasiadamente o tempo desse transporte, ele vai ter um redutor, a gente tem esses números aqui que provam isso, ele vai ter um redutor no custo do frete de algo em torno de 30%. Só para te dar um exemplo, para a China, lá para Xangai, saindo por Paranaguá, você gasta em torno de $128 para mandar uma tonelada de grãos para a China saindo de Paranaguá. Se sair do Porto de Santana, isso cai para $88, ou seja, são $40 a menos, isso para um navio de 40, 50 mil toneladas por tonelada. Isso para um navio de 40, 50 mil toneladas, você vai ter aí uma economia de 1.600.000 a $2 milhões por navio. E essa economia fica, obviamente, com o dono da soja, com o sojicultor, ou seja, esse é o grande atrativo. É o posicionamento estratégico privilegiado que o Porto de Santana tem com relação aos demais portos do Brasil. Nenhum outro porto do Brasil está tão bem posicionado em relação aos grandes mercados consumidores do que o nosso porto. E nós estamos próximo dos grandes mercados consumidores. Então, as locomotivas do mundo, que são Estados Unidos, União Europeia e a Ásia, pelo Canal do Panamá, estão, digamos, a nossas portas, muito mais próximo do que Paranaguá, que fica lá no Paraná, lá no sul do Brasil. Explique para nós como é que vai se dar, então, qual é a expectativa que se dê esse transporte. Começa com caminhão, barcaça, como é que se dá até chegar aqui? Perfeito, ainda há pouco eu falei que a tendência é que isso só começa a acontecer a partir de 2013. Por que 2013? Porque para que isso ocorra, é necessário que a BR-163, que liga Cuiabá até Santarém, esteja pronta. Essa é uma obra importante, ela está no PAC, a previsão de conclusão dela é 2012. Se tudo correr bem, em 2013 nós já teríamos a possibilidade de trazer esses grãos para cá. Então, eles viriam do Mato Grosso, não só a Santarém, quer dizer, conversando com os sojicultores lá do Mato Grosso, eles nos falaram o seguinte, que não interessa levar até Santarém de caminhão. Eles querem parar 300 quilômetros antes, em Miritituba, lá em Itaituba. Lá em Itaituba eles vão colocar um sistema de transferência de modal do rodoviário para o hidroviário e vão subir pelo rio Tapajós em balsas, né, até o Porto de Santana, e daqui do Porto de Santana vão colocar nos navios tipo Panamax que vão levar para o exterior. Então esse será o trajeto que essas cargas farão e eu espero que isso aconteça a partir de 2013. Bom, então por aí a gente vê que o potencial do nosso Porto de Santana é praticamente infinito. Ou seja, estamos só começando aí. Só começando. O que precisa fazer então? Que ações precisam ser feitas para que isso comece a acontecer? Bom, BR-163 precisa estar concluída e 2 anos antes da BR-163 ficar concluída, precisa fazer investimentos no porto. O porto precisa de novos cais, precisa de áreas para armazenagem, né?
silos, né, e esmagadoras. E precisa resolver a questão da Ilha de Santana. Precisa resolver a questão da Ilha de Santana. É um assunto seja, que nós já estamos tratando. Precisa se criar uma área para se fazer o retroporto do outro lado, exatamente para entre... Agora, ouve-se falar na questão dos grandes navios que chegam para trazer mercadorias para a Amazônia. Nós estamos falando nos que vão sair. Eu estou falando agora nos que vão chegar. Uma possibilidade desses navios desembarcarem aqui no Porto de Santana e a partir daqui em barcaças levar para os outros centros da Amazônia. É possível isso? Isso dá alguma economia? Eu sei que ambientalmente é correto. Com certeza. Mas e economicamente? Com certeza é possível. Por que é possível economicamente? Veja bem, navios de grande porte trafegarem pelos rios da Amazônia, pela bacia amazônica, são dispendiosos por vários motivos. Primeiro que você tem que usar praticagem, ou seja, o comandante que traz o navio até... Explica aqui para os nossos telespectadores o que é a praticagem. Veja bem, o comandante que traz o navio até o Brasil, ele não está autorizado a conduzir essa embarcação dentro da área brasileira. Ele não conhece a fundo a nossa região, então ele precisa passar o comando, o leme da embarcação para um prático. Então, por isso se chama praticagem. E o prático assume o comando do navio e ele é quem vai guiar o navio até chegar no porto. E esses profissionais... Os riscos são muito maiores. São muito maiores. E esses profissionais são muito pouco no Brasil, que eles são credenciados pela Marinha, e custa muito caro a utilização da praticagem. Então, as limitações são... Primeiro, começa pela praticagem, que é cara. Segundo, você tem problema de velocidade de navegação. Então, devido às margens serem próximas e haver um tráfego intenso de pequenas embarcações nos rios da Amazônia, se recomenda que esses navios entrem com pouca velocidade. Segundo, tem limitações quanto ao horário. Em determinadas horas à noite, por exemplo, em determinados locais não é permitido navegar. O navio tem que atracar, ficar ancorado, esperando o momento adequado para seguir viagem. E por último, tem o problema de atracação nos portos. Ele só atraca ou desatraca quando houver maré alta. E isso aí a gente sabe que não depende de nós, depende da natureza. Então ele só tem 2 momentos, 2 janelas para atracar durante o dia. Isso quando as marés ocorrem durante o dia. Mas ao longo do ano, muitas marés ocorrem na madrugada, que fazem com que eles não possam atracar nem desatracar. Então, transformando o Porto de Santana, que é o primeiro porto de entrada da bacia amazônica, no que a gente chama de hub porto, ou seja, num porto concentrador de carga, isso seria excelente. Porque os grandes navios chegariam só até o Porto de Santana e as cargas que se dirigissem aos demais portos da Amazônia seguiriam no tipo de embarcação mais apropriada. Ou em balsa, ou nas embarcações que se chamam feeder, que levam às vezes 800, 500, 1000, até 1000 containers para... Como que acontece no Rio Mississippi. No Mississippi, na Europa, entendeu? Na Europa usa isso em larga escala. Ainda tem uma coisa que você esqueceu, a questão do seguro. Seguro, exatamente. É muito mais caro. Muito mais alto. Então, ou seja, os potenciais do nosso Porto de Santana são muito grandes. Daí você já deu pelo menos 2 grandes exemplos e nós ainda nem começamos a falar do potencial que nós vamos ter interno do nosso estado, que é um estado que tende a crescer, que tende a sua economia cada vez ficar mais forte e temos, graças a Deus, Deus nos deu esse belo porto, um dos melhores do Brasil, e que agora está em boas mãos, viu, Deus? Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo no nosso Porto de Santana e vamos torcer para que esse estado cresça e esse nosso porto cresça junto. Ok, obrigado. Agora nós vamos na Associação de Moradores do bairro Novo Horizonte de Santana falar com a Dona Antônia e a comunidade para ver como é que é essa relação do porto com as pessoas que moram no entorno. Vamos lá. Agora estamos na Associação de Moradores do bairro Novo Horizonte de Santana. É o bairro onde está inserido o Porto de Santana. E viemos aqui para conversar com as pessoas que moram no entorno do porto, para nós conhecermos um pouco como é que vive. São aproximadamente 3.000 pessoas, 800 e poucas famílias que vivem no entorno do porto e enfrentam aqui as dificuldades provocadas por essa proximidade com o porto e também precisamos saber que benefícios o porto traz para essas pessoas.
Estamos aqui com a dona Antônia, que é a presidente da Associação de Moradores do bairro Novo Horizonte de Santana. Dona Antônia, o porto que está aqui inserido, aliás, o bairro que está inserido no entorno do porto, como é que é essa relação? É bom morar aqui próximo do porto? Traz algum benefício ou traz mais prejuízo? Como é que é a vida das pessoas que moram aqui no bairro do Novo Horizonte? Nós temos sim benefício, mas também temos transtornos, devido ao nosso bairro não ter aquela estrutura nas ruas onde passam as caçambas com minérios. Então isso traz um transtorno para a comunidade. Em benefício, nós temos também benefícios bons, que são os empregos que surgem, que são as parcerias com a associação, com a comunidade e as docas de Santana. Então, tem os dois, tem prejuízo, tem os transtornos, mas também tem benefício, porque isso valoriza o nosso bairro, porque é um ponto de entrada, de entrar e sair mercadoria. Se hoje a gente usa vários tipos de materiais dentro do estado do Amapá, ele entra pelo nosso porto, pela Portobras, que é as docas de Santana. Isso é bom para nós. É muito bom ele ser localizado dentro do bairro Novo Horizonte. Agora, qual é o maior problema que vocês enfrentam em função do porto? Costumam dizer que próximo a porto tem muito problema de violência, tem problemas de prostituição, coisas desse tipo. Vocês enfrentam aqui ou não? Olha, para lhe dizer que não enfrenta, eu estou mentindo. Nós enfrentamos sim. O que me incomoda no bairro é a sujeira. A dificuldade que a gente tem é a água. A água, ela vai pingando, bem pouquinho, que o certo era trazer um recurso para quando a gente ligar a torneira e vir aquela força, aquela velocidade na água. E se a gente for colocar mesmo, porque tem muita dificuldade aqui dentro do bairro, policiamento, a gente precisa, posto de saúde para os idosos, porque tem muita gente que vai de 5, 4 horas da madrugada para pegar uma vaga, para marcar uma consulta. Aí muitos pagam as pessoas para ir ficar na fila, para poder pagar, para pegar consulta, para se consultar, Então a gente tem essa dificuldade. Um posto médico para eles se cuidarem, porque tem um aqui, tem vezes, coitado, que passa de madrugada, que eu já cansei de ver. Até eu já fui para marcar consulta, para arrancar dente. De madrugada, e às vezes não pega, e a gente chega lá, às vezes não tem. Às vezes, um tempo desse, meu neto pegou um golpe no dedo, eu levei ele lá para curar, não tinha com que curar. Oportunidade. Oportunidade de emprego, oportunidade dos mais carentes, dos adolescentes, da juventude, que estão precisando muito de apoio, que não tem áreas de lazer.